Para debater o tema, a professora doutora Maria Fernanda Salcedo Repolez. E ainda, o representante discente dos pós-graduandos da Faculdade de Direito da UFMG, o aluno Pablo Leorqui. Passo a palavra à professora Adriana. Bem, então, continuando os nossos trabalhos, nós vamos fazer o nosso primeiro painel sobre a pós-graduação no ensino jurídico. Temos aqui a presença da professora Maria Fernanda Repolez, nossa coordenadora do programa de pós. Então, eu vou passar a palavra à professora Maria Fernanda para que faça suas considerações sobre o tema. Depois a palavra será dada ao aluno da pós-graduação, Pablo, e depois nós podemos abrir a presença de participação da plateia para que a gente possa, naquela proposta que já foi mencionada, dialógica, podemos conversar sobre o tema tão importante que é esse do primeiro painel. Professora Maria Fernanda, muito obrigada pela sua presença, por ter atendido o nosso convite. E eu passo a palavra, então, à professora Maria Fernanda. Bom dia a todos. Bom dia a todos. E a todas, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para estar nessa mesa hoje, discutindo a relação entre graduação e pós-graduação e também a oportunidade, né, de participar, mediante essa exposição de ideias sobre a relação graduação e pós-graduação, de um congresso sobre ensino jurídico, sobre a formação docente, sobre as perspectivas que nós temos para o ensino jurídico, um tema que a todo momento tem que vir à tona, tem que ser cada vez mais aprofundado, temos que trocar ideias constantemente, né, a respeito desse tema, pois ele, como veremos mesmo pela exposição, é central, né? Eu considero estratégico mesmo para o desenvolvimento do nosso país. Queria então agradecer, principalmente na figura das professoras Marcela Furtado e Adriana Sena, que organizaram este congresso aqui em Belo Horizonte, dando continuidade a uma parceria com a professora Luciana, na UniCeub, né, já vinha do congresso do ano passado, e a ideia mesmo de que a gente possa tornar esse evento um evento nacional, permanente, né, que ele possa migrar por todos os cantos do Brasil e constantemente, uma vez por ano, a gente possa então tirar um pouco do nosso tempo para fazer uma reflexão sobre o tema. Iniciarei dizendo, né, muito singelamente, na verdade apresentarei para vocês aqui ideias muito singelas, talvez eu até mesmo direi para vocês o óbvio, mas talvez até aquilo que é óbvio, muitas vezes, ele é tão óbvio que ele é esquecido, né, que ele acaba sendo algo ocultado da nossa própria consciência, da nossa própria fala cotidiana, embora esteja ali operando nas nossas práticas, né? A função do ensino superior num país como o Brasil, que é um país que hoje almeja um desenvolvimento em todos os sentidos, né? Um desenvolvimento que não passe apenas pelo econômico, embora também por ele, mas
um país que hoje tem a visão, né, tem a perspectiva de se tornar um país desenvolvido socialmente, culturalmente, politicamente, economicamente. O ensino superior tem uma função estratégica nessa perspectiva, né? Neste momento que o Brasil vive, né? Em que ele se coloca de uma maneira propositiva a própria ideia e possibilidade do desenvolvimento. O ensino superior, ele, por um lado, cumpre a função de formar pessoas qualificadas para o trabalho e, por outro, também cumpre o papel de inovação tecnológica e científica. E isto, para o desempenho de atividades, as mais diversas, em um ambiente que está em constante mudança, em que se exige cada vez mais conhecimento, né? O conhecimento passa a ser, ele próprio, uma finalidade para o desenvolvimento, e que se exige adaptação, por um lado, adaptação a essas mudanças, capacidade de adaptação, e também leitura crítica das realidades diversas e complexas que se colocam para as diversas profissões. Então, este quadro, ele não é diferente para o direito, né? O direito é parte desse contexto mundial que nós vivemos, né? Esse contexto de um mundo em que a inovação, o conhecimento e as mudanças constantes, nós diríamos até, lembrando de alguns autores que vêm trabalhando essa questão, o risco é parte do nosso cotidiano. Então, como é possível ao direito se adaptar, entender e também ter uma leitura crítica dessa situação, desse mundo? Ao passo que também as pessoas estão sendo qualificadas para o trabalho. Então, como qualificar pessoas para o trabalho ao mesmo tempo em que se critica como esse trabalho vem sendo desenvolvido, né? Essas duas tarefas são feitas estrategicamente pelo ensino superior. E aí eu vejo que a graduação e a pós-graduação são âmbitos do ensino superior que têm suas finalidades próprias, mas também complementares. Porque se o ensino superior tem como objetivo capacitar para o trabalho, ao mesmo tempo em que faz uma leitura crítica desse próprio trabalho, então graduação e pós-graduação têm funções complementares. Porque uma precisa alimentar a outra, né? Uma precisa, de alguma maneira, dar uma visão para que a outra possa se aperfeiçoar. E isso nós estamos falando como uma via de mão dupla. Ou seja, a graduação contribui para o aperfeiçoamento da pós-graduação e também a pós-graduação contribui para o aperfeiçoamento da graduação. Não é uma relação hierárquica, como alguns podem pensar, ou talvez alguns até defendem, né? De que se nós temos uma escala, né, de ensino, que vai do ensino fundamental até a pós-graduação de alguma maneira teria uma prevalência ou uma superioridade em relação aos outros níveis de ensino. Não é esta a ideia que eu estou trazendo aqui, mas ao contrário, a ideia de que cada um desses níveis cumpre uma função estratégica diferente para o desenvolvimento. E a questão é buscar a complementariedade entre essas funções.
Inclusive, um tema que eu não vou tocar aqui, porque não nos foi proposto, né, e não cabe nesse painel, mas que tem a ver também com a relação da pós-graduação até com os níveis de ensino fundamental e médio. Quer dizer, ali também a pós-graduação tem um papel de complementariedade, né? E nós vamos tratar hoje desse tema, vamos nos ater ao ensino superior, por causa do recorte mesmo que nos foi proposto. Bom, além disso, eu acho que não é possível a gente falar da relação graduação e pós-graduação sem pensar no contexto do que seja uma universidade e da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Por isso que eu disse no início, talvez eu estou falando o óbvio. Isso é óbvio porque isso está na lei, isso está na Constituição, isso já está definido normativamente, isso já está definido na própria organização, na forma como graduação e pós-graduação foram pensados, né? Mas embora seja, supostamente teria que ser óbvio, né, e já está até normatizado, até mesmo normatizado, nós ainda encontramos uma série de obstáculos para que essa integração e essa complementariedade se façam mais efetivas. Bom, um docente que está no ensino superior, ele tem como função realizar essas 3 tarefas de ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, o docente no ensino superior, ele não está ali apenas para ser um professor que faz o ensino, que está em uma sala de aula. Ele faz parte da própria função dele como docente superior, complementar, fazer real a relação entre pesquisa, ensino e extensão. O que é extremamente difícil hoje, né? Na realidade que a gente vive hoje, as universidades, vocês sabem, ali pela LDB nós temos essa categorização das universidades, dos centros universitários e das faculdades, né? Sendo que a legislação fez uma distinção entre esses 3, justamente no quesito de aprofundamento do tripé ensino, pesquisa e extensão, no sentido de que a universidade ela teria uma tarefa precípua de fazer essa conexão de uma maneira mais eficiente, eficaz. Ela tem a obrigação de fazer essa relação, coisa que se cobra em menos medida dos centros universitários e em menos medida das faculdades. Embora elas não estejam completamente isentas dessa tarefa de qualquer maneira, né? Então, a questão é como eu crio um círculo virtuoso de formação em que o docente possa realizar essas 3 tarefas e que essas 3 tarefas tenham a sua importância reconhecida. Então, nós temos obstáculos que vão desde se pensar a distribuição de encargos docentes, que normalmente se pensa somente a partir do ensino, somente a partir das tarefas de ensino. Então, quando a gente fala em distribuição de encargo docente, as pessoas pensam quantas aulas o sujeito vai dar, né? Quantas horas ele estará em sala de aula, e não pensa nas outras tarefas que esse docente tem que realizar para poder concretizar o ensino, pesquisa e extensão. E eu diria um quarto ali que não aparece na legislação nem na Constituição, mas que é parte também da função docente no ensino superior, que é a administração. E que de fato toma um grande tempo que poderia ser utilizado para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são as atividades fim, né? A gente tem hoje um déficit administrativo de gestão dentro das universidades, e isso é mais sentido principalmente nas universidades públicas, que sofrem hoje com uma crise mesmo do serviço técnico-administrativo, né? Um serviço pouco valorizado, um serviço com baixos salários, um serviço que não tem uma carreira estruturada. Então, no final das contas, grande parte das atividades burocráticas, elas são delegadas aos docentes. Muitos dos nossos docentes, se vocês conversarem aí com professores,
em geral, no ensino superior, eles vão dizer para vocês, e eu digo para vocês também que eu também compartilho desse sentimento, né? Muitas vezes a gente se sente preenchedor de relatório, de formulário. É isso que a gente faz, grande parte da nossa tarefa docente é ficar preenchendo relatórios, muitas vezes repetidos, né? A gente faz relatórios das nossas atividades para vários órgãos, cada um exige num modelo, cada um de um jeito, e a gente fica boa parte do nosso tempo fazendo esse tipo de tarefa burocrática, fora também a própria tarefa administrativa, né? Então, a questão é como a gente gera, e essa é a primeira questão que eu deixo aqui para o Congresso, né, e que eu acho que tem que ser discutida coletivamente, pensada coletivamente, como é possível gerar um círculo virtuoso em que as atividades de ensino, pesquisa e extensão sejam parte integrante das atividades docentes e discentes, de maneira a que elas se retroalimentem. Então, eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem em relação à relação graduação-pós-graduação. Como a gente pensa a graduação para além do ensino, como é que a graduação vai ser uma atividade, claro, que tem a finalidade precípua da profissionalização. A gente tem que preparar e formar bons profissionais competentes e compromissados socialmente. Essa é a nossa tarefa na graduação. Só que essa tarefa não se dá exclusivamente pelo ensino. Então, esses alunos de graduação, eles têm que ter cada vez mais expandida a sua atividade e a sua experiência também nos níveis de pesquisa e extensão, né? Ao mesmo tempo, a pós-graduação tem uma finalidade precípua, uma finalidade importante de inovação tecnológica e científica. E por isso é que a pós-graduação trabalha tão fortemente no campo da pesquisa. Mas, mais uma vez, não é suficiente para a formação de um discente pós-graduando que ele seja apenas um bom pesquisador. Isso não é suficiente. Ele tem que ter também uma capacidade didático-pedagógica para ele assumir atividades de ensino, e ele tem, claro, sempre se fala bastante do ensino e da pesquisa, e se esquece completamente quais as atividades, quais as habilidades que esses discentes e que os docentes no ensino superior têm que ter para a extensão, que não é o primo pobre do ensino superior, né? É uma das atividades centrais, talvez, ao meu ver, o caminho que nós temos, de fato, para fazer com que os conhecimentos e as capacidades profissionais do ensino e da pesquisa sejam, de fato, socializados, tenham, de fato, um impacto sobre a sociedade, né? É por via da extensão é que a gente faz isso. Então, no final das contas, o ensino, ele permite a socialização de conhecimentos que já estão consolidados e torna-os patrimônio de todos, né? Parafraseando Gramsci, que fala uma coisa parecida, né? Mas ele fala de verdades. Eu não quero aqui falar de verdades. É como socializar conhecimentos já consolidados e torná-los um patrimônio de todos. O ensino, de alguma maneira, cumpre essa função de uma transmissão de uma herança cultural, social, política e científica. E, por isso, eu acredito que o ensino nos ajuda, de fato, na formação e na inserção profissional compromissada e competente, como eu já tinha dito. Mas ela não é possível, ao meu ver, sem uma constante atualização e a incorporação do novo. A incorporação também e a circulação de pontos de vista múltiplos, né? A própria noção de uma universidade, ou seja, de uma
diversidade de pontos de vista, de perspectivas diferentes, de como um mesmo problema pode ser abordado de várias visões, a partir de várias visões, a partir de vários saberes. É isso que a pesquisa propicia e que muitas vezes o ensino não vai propiciar, né? Porque o ensino está mais focado na própria transmissão de algo que já está consolidado. Mas como é que essa consolidação se dá? Ela se dá a partir de uma retroalimentação de debates, né? Para uma ideia se tornar consolidada, ela passou anteriormente por debates. Ao meu ver, a universidade ainda ocupa hoje um lugar central nesse papel de debate público, aberto e diverso, a partir de diversos pontos de vista, com base em elementos científicos, com base numa metodologia, o que vai permitir que esses elementos, de fato, sejam, por exemplo, interdisciplinares, né? Que essas várias visões, de fato, consigam passar e serem debatidas. Então, ali está uma das primeiras, se consolida ali uma das primeiras retroalimentações que existe entre graduação e pós-graduação, né? Bom, além disso, eu vejo que, tendo em vista cada uma dessas funções da graduação e da pós-graduação, e ao mesmo tempo a necessidade de complementariedade entre elas, a pós-graduação ela tem, porque ela está, como eu disse, um pouco mais ligada à pesquisa do que propriamente ao ensino e à extensão, ela tem uma flexibilidade organizacional e uma maior interdisciplinariedade que muitas vezes a graduação não tem. Então, nesse ponto, a retroalimentação é também importante, né? A graduação, estando focada nessa formação profissional, ao mesmo tempo ela pode fazer com que essa formação profissional ganhe elementos ligados à própria flexibilidade e interdisciplinariedade. Então, é possível, por um lado, e aí por isso que eu falo nessa retroalimentação em mão dupla, que a inovação e a pesquisa geradas pela pós-graduação ajudem a graduação a sair dessa situação ou dessa zona de conforto em que apenas é transmitido um conhecimento já consolidado. Ou seja, mostrar que, embora esse conhecimento consolidado tenha que ser aprendido, tenha que ser praticado, ele chegou ali por uma história, ele não está ali naturalmente. Não se naturalizam esses conhecimentos consolidados, mas se mostra que a consolidação é feita pelo fruto de um debate. Então, o aluno de graduação tem que entender isso, né? Eu posso até decorar um conceito ali, que afinal de contas é o conceito que eu vou acabar aplicando. Mas entender que esse conceito tem uma história e ele é fruto de um debate. E que, assim como hoje ele é o saber consolidado, amanhã ele poderá não ser. Amanhã ele poderá mudar completamente. E como preparar esses alunos de graduação, futuros profissionais, para que eles deem conta dessa mudança, né? Porque, inclusive, tendo em vista isso que eu falei no início da exposição, essa mudança tem acelerado, né? Ela é cada vez mais rápida, ela exige cada vez mais de nós, né? Então, o aluno de graduação hoje, uma vez profissional, tem a ilusão de que nunca mais ele vai estudar. No mundo que a gente vive hoje, isso é um engano, né? Ao contrário, ele tem que ter capacidades, ter desenvolvido já na graduação, capacidades de refazer todo o seu trabalho, todo o seu conhecimento, tudo o que ele aprendeu, e virá-lo de cabeça para baixo, uma vez que as coisas vão mudando ao longo dos anos. Vejam que eu me formei na graduação aqui na Faculdade de Direito, aqui mesmo nessa faculdade, em 1996. De 96 para cá, todos, absolutamente todos, os códigos que eu estudei na minha graduação não existem mais. Todos mudaram. Então, como é que eu posso dizer, né, que eu sou formada em direito efetivamente? Sou formada em um direito que não existe mais, né? Então,
como não basta eu conhecer esses códigos. Claro que eu também tenho que estudar esses códigos, eu também tenho que conhecer a lei que está vigente, eu tenho que conhecer a aplicação do direito aqui, agora, hoje. Mas eu tenho que ter também capacidades desenvolvidas de pegar aquilo que estava consolidado num determinado momento e virá-lo de cabeça para baixo. Ou seja, eu posso dizer, depois de tantos anos de graduação, né, de formada, que eu ainda sou formada em Direito. Agora, isso exigiu de mim voltar muitas vezes aos bancos de escola. Eu já voltei para fazer cursinho, por exemplo, para eu me atualizar nos códigos, porque eu não sabia nada mais dos códigos, e continuar estudando e continuar fazendo coisas que me permitam, então, perceber quais são essas mudanças, o que elas significam, quais os impactos delas para a minha profissão. Então, essa capacidade de uma mudança constante, eu acho que é muito enriquecida a partir do momento em que os alunos de graduação, em contato permanente com a pós-graduação, estão em contato com os debates mais atuais, estão em contato com as pesquisas que ainda estão sendo realizadas e que não foram consolidadas, e se acostumam com o clima de inovação, se acostumam com isso. Isso para eles não é uma coisa estranha, né? É uma coisa já natural, que eles já conseguiram ver desde a sua época de graduação, eles já conviveram com esses debates. Inclusive, vejam, muita coisa que se discute hoje, eu vi no meu curso de graduação, em palestras, em discussões com alunos de pós-graduação que a gente participava, em teses que eram defendidas aqui na faculdade e que só agora estão se tornando direito consolidado. Depois de 20 e tantos anos é que estão se tornando direito consolidado, né? Mas consigo me lembrar, poxa, lá na época que eu fiz graduação, aquele assunto era debatido, já era debatido, né? Então, eu acho que, por um lado, não é só fazer coisas formais. Claro que eu vou falar também de algumas iniciativas que institucionalmente a gente pode tomar para fazer a interação graduação-pós-graduação. Mas, em parte, essa interação, ela se dá por um clima que é gerado dentro da faculdade ou da universidade. Um clima de interação, um clima em que as pessoas compartilham ideias e que aquilo se torna uma coisa corrente para essas pessoas, né? Então, isso não é mensurável, isso é uma coisa que a gente vai criando a partir de uma cultura institucional, né? E a gente vê aqui na pós-graduação, que eu coordeno hoje, como nós temos uma diferenciação de culturas institucionais, né? Alunos da pós-graduação que chegam de faculdades, formados em faculdades em que a pesquisa, a extensão e a pós-graduação existiam, e como eles têm uma facilidade maior de inserção nas atividades de pós-graduação, e a dificuldade que nossos alunos que se formaram em graduações em que não havia essa cultura institucional, eles não têm conta, eles acabam dando conta, mas eles relatam para a gente uma dificuldade maior de inserção nessa cultura, né? Justamente, e dizem, olha, lá na minha faculdade não tinha isso, não tinha pesquisa, eu nunca aprendi a fazer um projeto, eu nunca aprendi a debater as questões, né? Eu nunca aprendi a desafiar a dogmática, a desafiar a jurisprudência. Então, isso faz parte de uma cultura institucional, né? Da forma como as pessoas se relacionam ali. Por outro lado também, porque eu falo de uma retroalimentação, a graduação também contribui para o aperfeiçoamento da pós-graduação. Porque a pós-graduação, ela não pode, e isso está na própria LDB, ela embora, claro, o princípio é que a pós-graduação faz pesquisas, escolhe pesquisas livremente, né? Essa é uma escolha que vem da própria ideia de uma cátedra e de uma autonomia universitária. A gente pesquisa o que a gente quiser, a gente pode escolher os temas que a gente quiser. Agora, a LDB nos diz que essas pesquisas, elas têm que ter um compromisso social, principalmente um compromisso, diz a LDB, com o desenvolvimento do país. Ou seja, como é que a gente faz com que, obviamente, não estou defendendo aqui uma doutrinação ou uma
algum tipo de controle sobre as pesquisas, não estou defendendo isso de forma alguma. O pesquisador tem que ter a liberdade completa de escolher os seus assuntos de pesquisa, inclusive de pesquisar coisas contra o mainstream, né, contra as linhas mais badaladas ou as mais pesquisadas. Ele pode escolher, então, desenvolver uma pesquisa num assunto que ninguém pesquisa, que é raro as pessoas se interessarem. Então, não estou defendendo de forma alguma qualquer tipo de controle sobre o pesquisador. Mas o que eu estou defendendo aqui é que nós, como pesquisadores, temos que parar para pensar em que as nossas pesquisas contribuem para uma melhoria da sociedade. A meu ver, isto é sim um tema relevante, uma pergunta relevante que nós devemos nos fazer, né? E nesse sentido, eu acho que a graduação é uma bela forma de retroalimentação da pós-graduação, porque na graduação os temas importantes para a profissionalização, os temas que são desafiadores para e que desafiam, né, as profissões jurídicas, no caso, né, no nosso contexto aqui, o que a gente está debatendo, elas podem ser, sim, indicativos importantes de temas de pesquisa para pós-graduação. Ou seja, elas podem ser um canal para que a gente faça interação entre a pesquisa e aquilo que é importante para os profissionais daquela área, de maneira que haja um diálogo forte, um diálogo pujante entre teoria e prática, né? É importante que esse diálogo se dê, e infelizmente eu vejo também ali um obstáculo, porque eu acho que nós temos uma cultura jurídica, principalmente na área do direito, eu vejo isso bastante claro, em que aparentemente haveria quase que uma disputa entre teoria e prática, né? As pessoas muitas vezes colocam nesses termos de uma disputa entre teoria e prática, coisa que eu não consigo ver. Eu não consigo ver até pela minha própria formação, né? Uma formação em que agora mesmo, minutos antes de subir aqui, a gente lembrava nomes como a da professora Miraci Gustin, que é uma das pessoas que me ensinou a relação entre teoria e prática, né? De uma maneira bastante digamos assim, carinhosa, é a palavra que eu digo. Ou seja, para mim, aquilo, quando eu penso na minha mente sobre a relação teoria e prática, para mim não há nenhum tipo de embate entre teoria e prática. Um está alimentando o outro, um alimenta o outro, né? Isso foi parte da minha formação, mas eu reconheço que há muitas pessoas que não tiveram essa experiência. A experiência foi contrária, foi uma experiência de embate permanente entre o que a prática diz e o que a teoria diz. Então, acho que isso é um problema que vai repercutir, inclusive, nas deficiências da nossa prática jurídica e nas deficiências das pós-graduações e das pesquisas na área de direito. A gente tem uma deficiência dos dois lados. Por exemplo, existe um déficit empírico nas pesquisas de direito, que é uma ciência social aplicada. Existe um déficit empírico. As pessoas não fazem pesquisa empírica. Elas falam sobre, sei lá, o judiciário, sobre o legislativo, sobre políticas públicas, e nem sequer sabem fazer um diagnóstico sobre qual é a situação atual desses órgãos, ou dessas instituições, ou daquela área do direito, né? Existe também uma incapacidade de diálogo, não diria uma incapacidade, mas uma dificuldade, acho que seria um termo mais adequado, uma dificuldade grande de diálogo entre as pessoas que estão na prática e aquilo que as faculdades podem contribuir para que essa prática seja repensada. Então, esses diálogos precisam ser instaurados entre aqueles que estão desenvolvendo teorias, desenvolvendo pesquisas, inovação científica e tecnológica na área do direito, e aqueles que estão na prática do direito já posto, né, do direito que está ali consolidado. Tem que haver um diálogo entre esses dois, né, entre esses grupos, de maneira que os dois se tornem mais ricos, né?
E a gente tem belos exemplos disso na nossa própria pós-graduação, né? A pós-graduação aqui da Faculdade de Direito, em que a gente, de fato, tem um perfil bastante diversificado no corpo discente e no corpo docente, de pessoas que estão 100% dedicadas à pesquisa, ensino e extensão, e aqueles que estão divididos nas suas tarefas, entre as tarefas de ensino, pesquisa e extensão e o exercício de outras profissões jurídicas além da docência, né? Isso também acontece no corpo discente, né? A gente tem aqueles que estão 100% dedicados à realização das suas pesquisas e aqueles que estão dedicados à realização dessas pesquisas e, ao mesmo tempo, exercem alguma atividade profissional paralela a esta tarefa acadêmica que assumiram. Então, essa diversificação de perfis, ao contrário de representar algum tipo de batalha, né, ela é rica. É isso que nos faz uma universidade rica, é isso que nos faz um programa rico, né? A capacidade da gente poder dialogar entre essas várias perspectivas. E com isso, um aprender com o outro, né? Bom, claro que, além da formação, e aí para a gente finalizar, além da formação mesmo de uma cultura institucional, em que esses debates, essas discussões, essa retroalimentação se torne algo permanente, existem algumas iniciativas que eu poderia aqui enunciar, descrever para vocês. Iniciativas, por exemplo, que a nossa universidade já tomou e que nossa Faculdade de Direito já tomou para poder potencializar essa relação entre graduação e pós-graduação. E aí eu falo dessas atividades muito mais como uma troca de experiências mesmo, né? Para que a gente pense, né, sobre elas. Então, algumas dessas atividades que institucionalmente, ou dessas iniciativas que foram tomadas institucionalmente, por um lado nós temos aqui a monitoria. A monitoria é um programa, né, de iniciação à docência que propicia de fato esse contato do aluno monitor com as atividades de ensino, pesquisa e extensão, com atividades de pós-graduação, com as pesquisas do também é um mediador entre os alunos de graduação e tudo isso todo esse universo, né, de pesquisa que ele está tendo contato. Então, o próprio monitor é esse mediador, né, que traz ajuda a retroalimentar esse sistema. Então, a monitoria tem sido um programa muito bem sucedido. Aqui na UFMG a gente vê várias iniciativas interessantes. A iniciação científica, que hoje conta inclusive com fomentos públicos, né, para sua realização, com bolsas de iniciação científica. Lá na pós-graduação a gente faz um acompanhamento dos ingressantes e dos egressos do nosso programa, e a gente vê que uma boa parte dos nossos ingressantes são alunos oriundos da iniciação científica. Então, ali na iniciação científica, eles já têm aquela experiência de pesquisa, mesmo que ainda seja singela, ainda vá, né, de degrau em degrau, aos poucos, aquele aluno de graduação vai se interessando pela pesquisa, vai aprendendo a questionar, vai aprendendo a fazer as perguntas, a pesquisar, a ir atrás de fontes, e isso o estimula posteriormente ao ingresso na pós-graduação. Uma iniciativa que a gente tem adotado aqui também é a possibilidade de alunos de graduação se inscreverem nas aulas de pós-graduação, e isso conta para eles como atividades complementares de graduação, né? Como disciplinas eletivas de graduação. E aí o aluno consegue, então, ao mesmo tempo que ele está cumprindo créditos que são exigidos dele na graduação, tendo um contato com uma outra dinâmica de sala de aula, né? A dinâmica de sala de aula da pós-graduação, ela é diferente da graduação, ela é basicamente, pelo menos do modo que a gente faz aqui, focada em seminários, em debates, em leitura conjunta de textos,
em apresentação de pesquisas próprias para os colegas, né, e desafiar o questionamento das pesquisas que estão sendo realizadas. Então, essa também é uma iniciativa que a gente vê que tem dado frutos interessantes. Do lado também dos discentes de pós-graduação, a gente tem um programa de estágio docência, né, em que o aluno de pós-graduação, ele assume, juntamente com o professor e sob supervisão constante deste, atividades de docência na graduação. Então, ele acompanha as aulas do professor, ele dá algumas aulas, ele aprende a preparar uma aula, ele aprende a corrigir provas, ele aprende a atender aluno, ele aprende a fazer uma série de atividades que envolvem a graduação. Hoje eu tenho uma crítica ao nosso próprio programa de estágio docência, é uma coisa que a gente vem discutindo hoje no colegiado de pós-graduação, porque dentro da perspectiva que eu coloquei inicialmente aqui para vocês, eu acho que a gente deveria, por exemplo, dar créditos a esses alunos de estágio docência pelas atividades de extensão que eles realizam hoje na faculdade e atividades de pesquisa que eles realizam, junto a alunos de graduação. Então, hoje, nosso estágio docência ainda está muito focado nas atividades de ensino. Eu particularmente, sou da opinião de que a gente deveria abrir esse leque e considerar outras atividades também, como atividades para a realização do estágio docência, a exemplo mesmo da orientação em extensão. Além disso, outra iniciativa muito interessante que a gente tem aqui na faculdade é dos grupos de pesquisa e dos grupos de estudos. Grupos de estudos são interessantes porque eles têm sido basicamente fomentados por iniciativa dos alunos, né? Sempre um professor acaba entrando, orientando, mas são os alunos que trazem a vontade, que trazem os temas, eles que querem, eles que procuram o professor, falam, vamos fazer um grupo de estudo sobre o assunto tal. Os nossos alunos da pós-graduação, muitos deles têm grupos de estudo sobre as suas teses e dissertações, então, na medida em que eles estão fazendo a pesquisa, eles já sentam com alunos de graduação e, entre aspas, viram cobaias ali, né? Então, passa o texto, passa os autores que esse aluno de pós-graduação está discutindo, e aí ele encontra um grupo de interlocutores que o ajuda a fazer a sua tese e a sua pesquisa, né? Os alunos de graduação também vão aprendendo como é esse processo de se fazer uma tese ou uma dissertação. Então, esses grupos de estudo e os grupos de pesquisa conduzidos já por professores, né, que fazem parte dos próprios grupos ou projetos coletivos da pós-graduação, em que esses professores se reúnem com um grupo de alunos, muitos, inclusive já com financiamentos públicos, né, do CNPq e de outros. Então, esses grupos, deles participam tanto alunos de graduação quanto alunos de pós-graduação. E eu sei que, por exemplo, a minha formação particular foi excelente eu ter essa experiência de um grupo de pesquisa em que eu tinha contatos com professores, com alunos de pós-graduação, hoje meus colegas aqui na docência, né, muitos deles, e ali, no exemplo desses alunos, aí eu já fui escolhendo o que eu queria fazer da vida, né, eu escolhi a docência e a pesquisa a partir desses contatos que eu tive nos grupos de pesquisa. Então, essas são algumas das atividades, algumas das iniciativas institucionais que a gente tem tomado, mas gostaria de fechar justamente reforçando a ideia de que todas elas são importantes e elas ajudam, mas o mais importante é que elas ajudam a construir uma cultura institucional de pesquisa, ensino e extensão, né? Elas ajudam a construir esse tripé como algo que vai acontecendo de maneira corrente na nossa vida aqui na universidade. Se aquilo não se tornar uma coisa corrente, as iniciativas institucionais pouco importam, né? Se nós não tivermos a mentalidade de universidade, essas iniciativas elas acabam fracassando, né? Então, o mais importante é ter a mentalidade de universidade, ou seja, a mentalidade de que o conhecimento ele é produzido e reproduzido a partir dessas interações e dessas retroalimentações. Muito obrigada. Agradeço a professora Maria Fernanda e passo a palavra ao aluno da pós-graduação, Pablo. Obrigado, professora.
todos, bom dia professora Adriana, bom dia professora Maria Fernanda, aos demais presentes. Professora Maria Fernanda, eu não sei se é a convivência no colegiado de pós-graduação, mas os nossos discursos estão extremamente afinados, digo de antemão, que inclusive vários pontos que a senhora levantou, eu até tive alguns insights para tentar dialogar e trazer algumas reflexões a mais sobre os pontos. Gostaria de agradecer ao Centro Acadêmico e aos demais organizadores pelo convite para ter essa discussão, para ter essa conversa hoje sobre a relação entre a pós-graduação e a graduação. De antemão, cumpre destacar os 3 elementos subjetivos, vamos dizer assim, que envolvem essa relação. Primeiro, um professor efetivo da casa, da universidade. O outro, o aluno de graduação. E um outro que, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, que é o discente da pós-graduação, que na realidade é um professor em formação. Então, isso deve ser destacado porque o curso de Direito, o bacharelado em Direito, não prepara suficientemente, pelo menos ao meu ver, não preenche as expectativas daquele que quer se tornar um discente, quer se tornar um professor em Direito, não tem no seu quadro, além da experiência com monitoria, grupo de estudo, mas você não tem uma formação pedagógica para se tornar um professor em Direito. Nesse sentido, a pós-graduação acaba sendo o ambiente de formação do professor de Direito, ao meu ver. Então, esses 3 sujeitos que envolvem, esses 3 que eu vou tentar trazer durante toda a minha fala, a preocupação nessa integração entre esses 3 sujeitos: professor formado da universidade, professor efetivo, o discente da graduação e o discente da pós-graduação, que está nesse meio caminho, que está nesse processo de formação como professor universitário. Bom, se pensarmos esse próprio evento que pretende discutir o ensino jurídico e a formação docente, a gente pode chegar à primeira conclusão de que faz-se necessário uma reformulação do ensino jurídico. Tá? Não é de hoje, como foi bem levantado pelo Leroy, Guilherme Leroy, não é de hoje, mas parece que cada vez mais se intensifica esse tipo de debate em eventos como esse, em programas de pós-graduação, enfim. E essa reestruturação, e aí eu queria acrescentar, não é só uma reestruturação metodológica, ela é uma reestruturação de essência. A gente tem que pensar qual é a essência de um curso de Direito no Brasil do século XXI. Né? Uma preocupação com a superação da condição de subdesenvolvimento, de país subdesenvolvido, uma preocupação em redimensionar a relação da universidade, e aqui especialmente da universidade pública, com o resto da sociedade. Bom, e essa reformulação, e nesse sentido eu acho que desde a época da graduação eu falava isso, e cada vez mais agora no doutorado reafirmo essa conclusão, passa obrigatoriamente pelo combate mesmo a uma formação meramente tecnicista. Esse, ao meu ver, é o ponto central do nosso debate. É o ponto central da reestruturação da própria essência de um curso de Direito no Brasil do século XXI. Bom, então eu trouxe para tentar organizar a minha fala hoje, eu trouxe alguns dilemas, alguns desafios que eu organizei basicamente em 2 reflexões, em 2 modos. O primeiro qual a importância da pesquisa na formação de um bacharel em Direito. Naturalmente, como essa própria mesa se propõe, eu vou focar, obviamente, na questão da pesquisa. Mas a gente não pode esquecer, como a professora Maria Fernanda bem destacou, o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. A extensão, na América Latina, surge como uma tentativa de... peço desculpa pelo pigarro, eu sou potiguar do Rio Grande do Norte, Natal, então esse clima seco com calor
atrapalha qualquer saúde de bom destino no litoral. Então, eu peço desculpa. Obrigado. Pois bem, bom, a extensão na América Latina ela surge como uma tentativa de suprir esse ato que existe entre a universidade e comunidades socioeconomicamente vulneráveis, né? E é curioso, professora Maria Fernanda, professora Adriana, que eu acho que a implantação completa do sistema de cotas da Universidade Pública Brasileira vai redimensionar a própria concepção de extensão, né? Como o nome já sugere, extensão como se fosse algo fora da universidade, né? Então, sempre que a gente pensa em projeto de extensão, na época da faculdade participei de alguns projetos de ensino jurídico popular, a gente sempre pensava a extensão fora da universidade. E a partir do momento que você integra essa comunidade socioeconomicamente vulnerável dentro da própria universidade, você desloca as experiências de extensão não só para fora da universidade, mas para dentro da própria universidade. Isso vai redimensionar a própria concepção, ao meu ver, de extensão. Bom, eu só queria trazer isso para ilustrar um pouco da extensão. O ensino, por sua vez, talvez seja a dimensão mais tradicional da universidade, né? E talvez seja a que mais precise de reformulação ou de rediscussão. Ora, um ensino que baseie-se numa enorme quantidade de aula, né? Numa grande quantidade de alunos, o que acaba inviabilizando desenvolver ou explorar potencialidades individuais e, ao mesmo tempo, impede o professor de tentar suprir as deficiências, caso apareça, ou seja, uma grande quantidade de alunos impede qualquer metodologia, por mais que avançada ela seja, de conseguir despertar naqueles alunos qualquer tipo de competência ou auxiliar a desenvolver qualquer tipo de competência e aptidão para um futuro jurista. Então, uma enorme quantidade de aula, uma grande quantidade de alunos, uma hierarquia engessada entre professor e aluno, né? Parece que você tem ali, se reproduz o que há de pior nas universidades europeias, ao meu ver, né? Quem teve a oportunidade de ter algum diálogo em alguma universidade europeia, eu falo especificamente francesa, mas acredito que isso reproduz pelo menos em Portugal e Alemanha, o aluno não é ninguém até ele ser doutor. Realmente ele não é ninguém, ele não tem nem poder de voz, quem dirá de voto, né? Então essa hierarquia engessada que só corrobora, como a professora já falou, uma compreensão ultrapassadíssima de ensino bancário, citando Paulo Freire, e a professora Maria Fernanda me lembrou de outro ponto que impede qualquer aprofundamento numa reforma de ensino, que é a administração. Professora, quantas plataformas a senhora já teve de preencher nesse semestre? A mais nova, agora que eu tive notícia, é a Sucupira, né? Quase uma novela. Enfim, são tantos papéis, uma burocracia kafkaniana, basicamente, dentro da própria universidade. Pois bem, e o último ponto que eu queria trazer, que o outro ponto, né, falei um pouco da extensão, um pouco do ensino, o que eu quero focar realmente é a pesquisa. E para falar em pesquisa, eu gostaria de trazer um autor da tradição da fenomenologia das ciências sociais, que é o Alfred Schutz. O Alfred Schutz, ao tentar construir qual seria a relação tipo ideal entre o pesquisador de ciências sociais e o cotidiano, para mim estabelece alguns paradigmas, apesar de eu ter algumas divergências, um pouco de pretensão minha, mas algumas reticências, vamos dizer assim. Ele traz algumas discussões que, ao meu ver, enriquecem muito a compreensão de qual deve ser o perfil da pesquisa. Tá? E ele coloca como ponto central que o cotidiano deve ser a fonte das reflexões do pesquisador de ciências sociais. Tá? Nesse sentido, colocar o cotidiano como centro de reflexão do pesquisador de ciências sociais é uma pretensão
de imaginar que um pesquisador de ciências sociais deve ter um olhar crítico ao seu próprio cotidiano e observar o cotidiano de uma certa forma, se afastando, identificando como o cotidiano sendo o próprio objeto de estudo, sendo o próprio objeto de pesquisa, sendo o próprio objeto de reflexão. Nesse sentido, pensar a pesquisa sobre essa ótica é pensar que um jurista em formação, que um bacharel em direito de formação, deve observar o seu cotidiano de maneira a refletir criticamente e observar o seu próprio cotidiano como objeto de pesquisa. Nesse sentido, a pesquisa na graduação ela é essencial para desenvolver a capacidade, para desenvolver a aptidão do futuro bacharel em direito em observar, professora Maria Fernanda, o cotidiano como seu próprio objeto de pesquisa, né? Essa reaproximação da pesquisa ao cotidiano, ou essa identificação do cotidiano como sendo o principal fórum de ideia, o principal objeto de reflexão de um pesquisador, ao meu ver, é o grande desafio de pensar uma pesquisa, professora, que tenha como objetivo superar a condição do subdesenvolvimento. E aí, nesse sentido, quando a senhora falou, eu me lembrei de um autor que particularmente eu gosto bastante, que, ao meu ver, não tem como discutir desenvolvimento no Brasil sem falar em Celso Furtado. E Celso Furtado, especialmente, eu acho que ele se encaixa, eu nem havia pensado anteriormente, preparando essa conversa, eu nem tinha pensado, mas o livro que eu mais gosto de Celso Furtado é Criatividade e Dependência na Sociedade, na Civilização Industrial, que é um livro que ele fez, que ele escreveu exilado, quando professor da Sorbonne, de Economia, na década de 70, e que marca a consistência da virada do pensamento do Celso Furtado para o pensamento nacional desenvolvimentista, mas dessa vez uma virada cultural. O que significou essa virada cultural na obra de Celso Furtado? Significou que nós não podemos pensar no processo de desenvolvimento unicamente como a industrialização, ou seja, industrializar não obrigatoriamente vai ter um real desenvolvimento, como ele fala, um real desenvolvimento econômico. O que a gente precisa pensar é uma industrialização com uma quebra da relação de dependência. E a quebra da relação de dependência passa obrigatoriamente pela valorização ou pelo desenvolvimento da criatividade. E a criatividade, para chegar no ponto final, talvez seja o ponto principal a se desenvolver num bacharel ou numa universidade pública, e no caso no curso de Direito, a aptidão de criatividade. E aqui, professora, eu farei um outro link com o Mangabeira Unger, que fala em criatividade institucional. Então, ao discutir ensino jurídico, o professor Mangabeira Unger sempre traz a preocupação em tentar despertar nesse profissional, nesse futuro profissional do direito, nesse futuro jurista, a capacidade de reinventar e reconstruir instituições. E aí, obviamente, o diálogo é franco com o Celso Furtado, porque só com o desenvolvimento de uma criatividade dentro de uma esfera de aptidões desenvolvidas pelo ensino, pesquisa e extensão é que a gente vai imaginar um jurista capaz de reinventar suas próprias instituições. E reinventar suas próprias instituições a partir de necessidades e realidade brasileira, que só pode ser captada, seja através de uma atividade de extensão, seja por um redimensionamento da pesquisa, seja por uma recompreensão de ensino. E apesar de fazer esse recorte mais pedagógico de ensino, pesquisa e extensão, é óbvio que a experiência de ensino tem que dialogar com a pesquisa, com a extensão e assim por diante. Criar uma espécie de rede de formação de conhecimento dentro de uma universidade, especialmente pública, para formar justamente os profissionais, para formar os pensadores, enfim, para formar os universitários, os futuros pensadores da sociedade brasileira. Nesse sentido, só retomando a questão da pesquisa,
E aí, essa relação que o Alfred Schultz estabelece entre cotidiano e pesquisador das ciências sociais passa por uma capacidade do sujeito que está envolvido naquela relação social conseguir um afastamento e observar aquele fenômeno, né? Conseguir observar os fenômenos que se revelam face para esse pesquisador. E essa capacidade de afastamento me lembrou, assim, para ser bem pontual, um exemplo que eu pensei, o texto do Décio Sampaio na Folha, ele fala um pouco sobre um artigo recente, que foi até publicado pelo pessoal, foi até reproduzido pelo pessoal do seminário, que é um texto curto que ele basicamente vai tratar do novo paradigma da relação entre o poder judiciário e o poder legislativo. E ele tem um exemplo que eu achei sensacional, cirúrgico, que é quando ele diz o seguinte: olha, os livros de constitucional não tinham jurisprudência, e hoje em dia todo livro de constitucional tem jurisprudência. Ou seja, o professor Décio conseguiu, que não é, dada a envergadura intelectual, não é nenhuma dificuldade, mas é um bom exemplo para observar que o cotidiano dele como professor, ele conseguiu um afastamento desse cotidiano e observar uma característica do seu cotidiano, que é utilizar livros para ministrar suas aulas. Ele observou uma mudança, e aquela mudança é justamente esse o exemplo de percepção do cotidiano que a gente precisa desenvolver, que eu acredito que precisa ser desenvolvido nos alunos de graduação. Ou seja, essa capacidade de afastamento e observar, através de toda um aparato teórico, metodológico, conseguir observar esse cotidiano de forma crítica. Outra importância da pesquisa na graduação é a importância que já me linka a minha segunda grande observação que eu gostaria de trazer, minha segunda grande reflexão, que é justamente a preocupação em despertar no aluno da graduação, ou de fazê-lo compreender a sua própria vocação acadêmica, né? Então, a preocupação com a pesquisa também é preocupar-se em desenvolver a aptidão, a vocação acadêmica, porque não assim, eu acho que esse ponto, eu ainda estou no início da minha carreira acadêmica, mas não do mesmo jeito que eu não teria aptidão, acredito eu, para ser juiz, para ser promotor, cada vez menos para ser advogado também. A aptidão, né, a carreira de professor é uma carreira que precisa ser compreendida nos seus menores detalhes já na graduação, até mesmo para conseguir desenvolver essa vocação, o aluno se encontrar a sua própria vocação para a carreira acadêmica, para as outras carreiras, enfim. Mas a pesquisa, a meu ver, ela tem essa importância para todos os bacharéis, ou seja, para essa ressignificação da relação entre o bacharel de direito e o seu cotidiano, mas tem a importância também de justamente desenvolver ou trazer à tona essa vocação acadêmica. E com isso trago minha segunda grande reflexão. Grande, né? Grande atenção. Minha segunda reflexão. Final do ponto, então, qual deve ser efetivamente a colaboração ou a relação real entre a pós-graduação e o ensino de direito, o ensino jurídico. E aí eu destaquei 5 pontos. Muitos deles têm um diálogo aberto, franco, com a professora Maria Fernanda, mas eu trouxe algumas observações que eu acho que posso complementar em alguns pontos. A primeira é a mais óbvia, ou seja, qual é a colaboração da pós-graduação ao ensino jurídico? A primeira, a mais óbvia de todas, é a formação do professor, né? Ou seja, a pós-graduação ela colabora na sua própria essência, que é justamente formar um professor que consiga, e aí o desafio é que um professor consiga articular pesquisa, ensino e extensão
para justamente auxiliar no desenvolvimento das capacidades que são necessárias ao bacharel, capacidades técnicas, humanas, enfim, todas as capacidades que a gente imagina que um bacharel deva ter. E o professor pesquisador, ele está dentro de uma comunidade de pesquisa, ou seja, ele está relacionado com pesquisadores, outros professores pesquisadores, nacionalmente, internacionalmente, que por sua vez tem seus orientandos de doutorado, de mestrado, que por sua vez relaciona-se com os alunos dos demais centros de graduação. Então, a pesquisa de rede, para uma compreensão completa de uma pesquisa feita em rede, o aluno da graduação, ele é fundamental. E isso me leva ao terceiro ponto, que esse eu vou passar bem rapidamente, que a professora já trouxe, que é essa pesquisa em rede vai ter a capilaridade através de grupos de pesquisa, disciplinas obrigatórias e complementares feitas por professores com seus temas de pesquisa na pós-graduação, para você dar capilaridade e até mesmo oxigenar a sua própria pesquisa, porque sempre, hoje em dia, com a facilidade de informação, os alunos sempre trazem novidades para você repensar a sua própria pesquisa. Enfim, e a participação de graduandos, como a professora Maria Fernanda trouxe, em disciplinas da pós-graduação, esse é o meu terceiro ponto. O quarto ponto, a professora Maria Fernanda também já falou muito bem, mas eu queria trazer um ponto específico, é a valorização do estágio de docência. E a valorização do estágio de docência, ao meu ver, passa por uma recompreensão da experiência de ensino. Eu aqui queria trazer duas experiências que eu tenho aqui na casa. A primeira é no grupo de pesquisa do meu orientador, o professor Fabiano Lara, grupo de pesquisa em Direito Econômico, em que nós pensamos um grupo de pesquisa com um ciclo de um ano. Desde 2011 a gente tem trabalhado nesse conceito e aos poucos eu acho que a gente está começando a acertar a mão. E é um grupo que foi pensado em ser contínuo, mas um grupo de um ano. No primeiro semestre desse ano, a gente trabalhou alguns pontos, alguns textos centrais na discussão de relação entre Estado e economia no Brasil na atualidade. E no segundo momento, ou seja, no segundo semestre, a gente transformou o grupo de estudo em uma espécie de oficina de artigos, vamos dizer assim. Ou seja, cada aluno trouxe o artigo que começou a escrever a partir dos textos que foram lidos, a partir dos textos que foram discutidos, ter artigos que eles mesmos, e que nós mesmos, na realidade, eu como doutorando, outros alunos como mestrandos e alunos da graduação escreveram, e a gente discute esses textos coletivamente. Passa um texto que foi escrito pelo próprio aluno da graduação, da pós-graduação, ou pelo professor Fabiano, e discute coletivamente para amadurecer o texto. E, ao meu ver, o grande ponto que a gente conseguiu acertar nesse semestre, nesse ano, nesse ciclo, é que cada aluno da graduação, a pesquisa do aluno da graduação está relacionada com a pesquisa do aluno da pós-graduação. Ou seja, meu tema de tese é a relação entre desenvolvimento econômico, inovação e propriedade intelectual. Perspectiva mais revisionista, mas não vou aqui entrar no meu tema de tese. Mais revisionista do direito de propriedade intelectual. Então, eu discuto diretamente com alguns alunos da graduação que têm essa pesquisa vinculada ao meu tema de debate. E assim a gente conseguiu construir uma rede dentro do próprio grupo de pesquisa de direito econômico, uma rede entre graduandos, pós-graduandos, que tem outros temas, seja regulação de diversos setores, enfim, outros temas, e cada aluno da graduação está vinculado obrigatoriamente a um aluno da pós-graduação ou diretamente com o professor Fabiano, a depender do tema. E a segunda experiência, já estou terminando já, 5 minutinhos já termino. A segunda experiência é com o professor Fabrício, que está administrando também uma disciplina sobre propriedade intelectual, direito internacional da propriedade intelectual. Eu sou estagiário de docência dele. E é muito interessante compreender a aula, a experiência de ensino, como uma experiência também de pesquisa. Então, vários trabalhos que são passados aos alunos são trabalhos para discutir temas específicos sobre diversas óticas. Então, a gente analisou um caso específico de propriedade intelectual,
que algum grupo de alunos analisou a postura do INPI, um outro grupo de alunos analisou a postura do judiciário brasileiro, um outro grupo aquele tema na perspectiva internacional. Então, tornar a experiência do ensino também uma experiência de pesquisa. E isso só é possível, ao meu ver, e aqui puxando a sardinha para o meu lado, valorizando o próprio conceito de estágio de docência, a própria experiência do estágio de docência. E o último ponto, esse a professora Maria Fernanda fala com ainda mais propriedade, que é a interdisciplinariedade. Né? E a interdisciplinariedade, para mim, tem dois pontos que são fundamentais, que justificam a preocupação com a interdisciplinariedade. O primeiro, o mais óbvio, que é justamente dinamizar e oxigenar a pesquisa em direito, ou seja, perspectivizar-se de metodologias, mas especialmente das evoluções teóricas e de matéria, de conteúdo mesmo, de outras áreas, para repensar questões do direito. E a segunda, e essa, ao meu ver, é o grande desafio, é o fortalecimento de uma comunidade científica nacional. Não tem nada, professoras e demais, que me incomoda mais do que essa transformação da pesquisa em ilhas de conhecimento. Ou seja, a gente chegou a um nível que eu, que faço pesquisa em direito econômico, não consigo discutir com alguém que faz pesquisa em direito administrativo, direito internacional, direito penal, então aí nem se fala. Então a interdisciplinariedade, ao meu ver, força destacar o pesquisador daquela área de conforto e recolocá-lo dentro de uma comunidade científica. E nesse caso eu falei só do direito, mas recolocar um estudioso de direito econômico em diálogo com a economia direta, para fortalecer, sempre tendo em vista o fortalecimento de uma comunidade científica nacional, né? Que a gente consiga pensar, por mais do que setores espaçados do conhecimento, pensarmos por problemas. E eu acho que esse é um grande desafio, é um dos principais desafios da pesquisa jurídica, ou da pesquisa mesmo, nas universidades do Brasil. Essas eram as reflexões que eu queria trazer para o debate. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado.